escritor, palestrante, ativista social, filósofo, artista visual, mas para muitos, o artista de rua Eduardo Marinho. E como é que tu ficaste conhecido no Brasil inteiro? Meu trabalho me levou a dialogar muito com as pessoas. Vendendo artesanato, eu comecei a escrever o que eu pensava, fazer brochinhos gravados em relevo no metal, sabe? E isso me levou a muita ideia, muita gente que pensa, muito debate, muita conversa, sabe? E eu acostumei a trabalhar sempre falando com as pessoas. Um dia chegaram pessoas com câmera e microfone e filmaram o que eu estava fazendo, que era normal, o dia a dia. Só que essas vieram perguntando mais do que as pessoas que estão olhando o meu trabalho, porque elas eram jornalistas e estavam trabalhando nas... Eduardo de Mendonça Marinho nasceu em 26 de dezembro de 1960, no estado do Espírito Santo. Filho de pai militar, de classe média, desde cedo ele demonstrava já estar preocupado com as desigualdades sociais. Mas uma coisa sempre me incomodou, a existência da miséria, das periferias. Quando eu era menino ainda, 6 anos de idade, minha mãe fez uma promessa e conseguiu a tal da graça e me levou para uma favela para distribuir pães. E eu fiquei estarrecido. Eu vi crianças da minha idade vivendo em situações que eu não imaginava. E a partir dali eu comecei a questionar a minha mãe, em primeiro lugar, no caminho de volta para casa. Por que tem pobreza? Por que tem miséria? Por que essas pessoas estão assim? Mas me marcou de tal maneira que sempre que eu podia, eu observava as pessoas mais pobres, os empregados, nos clubes onde eu ia. Eu tentava me aproximar, eu queria entender essas pessoas que pareciam que tinham outro código. O dom para observar e absorver o mundo desigual à sua volta fez sua vida começar a mudar radicalmente, para desespero de seus pais. Com 14 anos de idade, entrou para o Banco do Brasil, mas por lá ficou apenas 10 meses. No dia que alguém falou comigo, você tá feito, cara, sua vida tá aqui dentro, você vai viver o resto da vida dentro do Banco do Brasil, eu pedi demissão. Não foi a primeira vez que me chamaram de maluco. Aliás, demoraram para me dar demissão, porque o gerente achou que eu estava desequilibrado e me deu 15 dias. Eu passei os 15 dias em casa, brincando, andando de bicicleta, jogando bola, indo para a escola, e voltei. E quando eu voltei no subgerente e pedi de novo a demissão. Aí ele me deu mais uma semana. Falou, vou te dar mais uma semana para você ir no psiquiatra, agora vai mesmo, hein? Cheguei lá, ele olhou para mim, falou, Eduardo, o que você está fazendo aqui? Falei, não, eu vim pedir um atestado de sanidade mental. Falou, por quê? Falei, porque eu pedi demissão e o subgerente não está acreditando que eu tô bom da cabeça. Falou, por que você pediu demissão? Aí eu expliquei para ele que não fazia sentido, que eu queria alguma coisa a mais da vida, que o banco estava me deprimindo, que as pessoas tinham projetos que me pareciam sem sentido, tinham valores que me pareciam pequenos, interesses que não me interessavam. E ele falou assim, olha, tudo certo. Não estranhe que todo mundo vai achar que você é louco. Você está pensando fora do padrão. O que você quer de mim? Eu falei, um atestado de sanidade mental. Ele me deu o atestado. Eu voltei para o banco, entreguei para o gerente, pedi demissão. E ele ainda queria me dar mais uma licença. Falou, você ainda vai me agradecer. Seu futuro está aqui dentro. Aí eu olhei para ele, já estava cansado, queria que ele me largasse. Apontei para ele mesmo, falei assim, esse futuro aí, prefiro a morte. Aí ele entendeu e com raiva assinou minha demissão e fui embora. Perto de completar 18 anos, fez concurso, ingressou na Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Esteve por lá cerca de 1 ano e meio, mas considerou que seu lugar também não era lá. O povo é uma massa amorfa e acéfala que tem que ser controlada para não se tornar perigosa. Aí eu parei. Falei, aqui não é meu lugar. Porque aqui é uma ferramenta de controle da população. Eu vou ser uma peça nessa engrenagem para controlar a população. A partir dali eu já não queria mais ficar. Ali o problema já era a família. Que todo mundo estava certo de que eu iria ser militar como meu pai. Eduardo está na carreira do pai dele, todo mundo já esperava, filho de peixe, peixinho é. E eu já sabia que eu não queria ser militar. E eu não tinha coragem de falar. E fui seguindo até adoecer. Eu sentia repulsa, comecei a reparar na hierarquia, comecei a perceber como as pessoas estavam ali coagidas
Aí tive uma doença que ninguém descobriu o que era, um caroço no pescoço. Fiquei cego de um olho, só vendo nuances com o outro olho. Fiquei 3 meses na enfermaria. Ninguém descobriu o que era. Após, ingressou então numa formação acadêmica para Direito. Por lá, ficou apenas cerca de 1 ano. Quando eu saí de perto dele, fui direto para a universidade e pedi desligamento. Fazer direito? Não quero, Fazia por falta de opção. Porque eu não queria mais ver biologia, química, nada, aquela porra da... E os únicos cursos que não tinha nada que eu queria execrar da minha vida era direito e arte. A arte para minha família era inaceitável. A arte é hobby. Você é viado? Você é drogado? Você pensa que vai ter um marido para te sustentar? A arte você faz nas horas vagas. Como eu queria deixar a família tranquila, direito tá legal? Direito tá legal, eu entrei. Não durou 1 ano, 10 meses eu peguei meu boné e fui embora, não quero mais não. Fui ver um julgamento só de curiosidade, fui preso. Porque eu sabia o que estava acontecendo, era uma falcatrua, eu levantei, não aguentei, eu levantei, meti o dedo na cara do juiz, já fui sendo agarrado. Me levaram para um quartinho lá, me deixaram às 4 horas, me deram umas bordoadas, de leve, depois foi muito pior. Caralho. Depois veio o juiz falar comigo, ele sabia que eu era estudante de direito. Eu também fui jovem, impetuoso como você vai entender minha situação, você vai entrar no mundo, pá. Veio passar a mão na minha cabeça, pode ir embora, meu filho. Eu só queria ir embora, mano, eu não quero viver nesse meio. Não tem justiça na área. Todas essas experiências, e Eduardo não tinha nem 20 anos de idade. Mas já sabia que não se encaixava dentro dos princípios da sociedade moldada pelo sistema. Aí eu encontrei um velhinho no saguão, eu conto sempre essa história, que era milionário, morava na mansão, ele vinha pro saguão do meu prédio com enfermeira, porque ele era viúvo, solitário, morava sozinho naquela mansão enorme. E ele me falou que eu fiz tudo o que disseram para eu fazer. E eu estava ouvindo o que eu devia fazer. E a sensação que eu tenho é que mentiram para mim lá no começo da minha vida. As pessoas me veem como um milionário, bem-sucedido, um empresário de sucesso, vitorioso, e eu por dentro me sinto um fracassado. Passei a vida inteira sem pensar na morte. Mas eu envelheci, estou com quase 90 anos. Estou tomando um monte de remédio, só posso sair de casa com a enfermeira. Velho, esse foi o... Eu saí do lado dele, fui direto para a secretaria da universidade e pedi desligamento. No próximo episódio, a decisão de sair de casa para explorar a realidade do mundo e a vida nas ruas. Quando ele chegou em casa, eu falei, estava te esperando, tá aqui. Meu histórico escolar, ficha 19, ensino fundamental, tá tudo aqui. Por quê? Porque eu vou pegar minha mochila e vou procurar um sentido para a vida. Aí ele sentou. Quando eu comecei a manguear, eu tinha a marca da maldição da minha família, sacou? Os mais velhos, dizendo que eu traí todo mundo, que eu fui ingrato, que eu fui agressivo, egoísta, tudo de ruim, velho, tudo de ruim. Então eu ia mangueando de mesa em mesa de bar em bar. Quando eu vi uma criatura na alta velhice, 80 anos, eu dava um jeito de ir vendendo na direção dele. E quando eu chegava perto, eu mostrava só para abordar, que é uma chave de contato. Eu sabia que o cara não ia comprar nada, ou a senhora não ia comprar nada, porque naquela idade não quer nem ver, nem enxerga direito. Aí eu, quer dar uma olhadinha? Não, não compro isso não. Posso fazer uma pergunta? Viver vale a pena? O que você acha da vida? E ficava ouvindo. Ah, passa que a gente nem vê. E cada resposta, velho. Passei a minha vida inteira pagando carneiro. Passou que eu nem vi. E uma coisa que eu reparei, todo mundo que eu conheço já morreu. Essa era uma frase comum. Aí eu percebi que a esmagadora maioria das pessoas não chega na velhice, não chega.